De longe, esse é o vídeo que mais deu trabalho no canal, mas também eu acho que vai ser um dos melhores vídeos que a gente já viu por aqui hoje. Eu trabalhei muito em cima de um estudo, em cima de uma pesquisa que eu já tinha feito há 2 anos atrás, para entender se era melhor você comprar todos os meses, ou então você comprar apenas quando o mercado cai, ou você comprar um pouco por mês, mas ao mesmo tempo fazer caixa. E aí, basicamente, a gente tem visto muitos estudos, mas principalmente voltados para o mercado norte-americano. E quando a gente fala do mercado brasileiro, existe uma grande diferença. Então, esses últimos dias eu passei refinando esse meu estudo, trazendo aí uma base de dados desde 2005 para a gente entender aí qual dessas estratégias acabou performando melhor aqui para nossa bolsa de valores no Brasil. Mas eu também quero dar uma pincelada nesses outros estudos que já saíram e que a galera tá dando um pouquinho mais de luz agora nessas últimas semanas. Teve um que inclusive saiu em um blog que eu vou compartilhar com vocês. E aí a gente vai tentar entender qual estratégia talvez faz mais sentido para você ou talvez qual que funciona melhor quando a gente fala dos mercados em si, beleza? Então, dado todo esse trabalho que a gente teve e que a gente ainda tá tendo, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar o like de vocês, compartilhar muito esse vídeo também, porque eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, e me acompanhe até o final do vídeo, porque eu também tenho certeza que vai valer muito a pena para isso agregar então na sua estratégia de investimento, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar trazendo um estudo que saiu no blog of Dollars and Data, e ele basicamente faz um comparativo entre o DCA, que é o Dollar Cost Average, ou seja, aquela estratégia onde você investe mensalmente $100 por mês durante 40 anos. Pelo menos essa era a métrica que eles utilizaram nesse estudo e confrontaram isso com a estratégia Buy the Dip, que basicamente você faz os mesmos investimentos, né, os R$100 e tudo mais todos os meses, porém, você vai escolher entre alocar ele na bolsa de valores ou colocar como um caixa, como uma reserva. Então, basicamente, no Buy the Dip, você só vai comprar quando a bolsa de valores ela efetivamente estiver em queda. Depois que ela atingiu um topo, ela caiu, depois ela foi lá e atingiu outro topo. Então, basicamente, você seria como um deus do mercado, onde você acerta exatamente todos os fundos da bolsa de valores. E isso, claro, é nesse estudo que eles divulgaram. E qual foi a conclusão desse estudo? Eles mostraram que entre o DCA, né, que é esse aporte mensal, e esse Buy the Dip, que é quando você compra nas baixas, então basicamente aqui vocês estão vendo um gráfico onde aconteceram as principais compras do Buy the Dip, né, que é quando você tinha uma alta, depois uma queda e logo depois mais uma outra alta, né? Então aqui nós temos uma série de compras, que são esses pontinhos vermelhos, e aí saindo desse gráfico e vindo para o comparativo entre essas duas estratégias, o que ele aponta? Que o Buy the Dip, ele não consegue ganhar do DCA, né? Ou seja, ele acaba performando pior do que o aporte mensal, do que se você simplesmente não tivesse se preocupado em tentar acertar topo e fundo e tivesse só comprado todos os meses. Então, o que ele diz, né? Que aportar todos os meses, ao longo desses últimos 40 anos, que foi a base de dados que eles utilizaram para o mercado norte-americano, em 70% do tempo, essa estratégia de comprar todos os meses, ela performou melhor do que a galera que ficou tentando acertar topos e fundos na bolsa de valores. Então, se você, inclusive, errasse o timing, né, ao invés de comprar exatamente no fundo da bolsa de valores, errasse às vezes por 2 meses, por exemplo, qual foi o fundo da bolsa de valores, então essa estratégia de encontrar topos e fundos na bolsa teria performado 97% pior do que o Buy the Dip ao longo do tempo. Então, o que esse estudo ele mostrou pra gente? Que basicamente, ficar tentando acertar topo e fundo, mesmo que você seja o deus do mercado, você ainda assim não conseguiria bater quem faz o aporte mensal. Isso porque, enquanto você faz aquele caixa, ele também é corrigido pela taxa de juros e aí, no momento oportuno, você tira esse caixa e coloca no mercado. Eu já tinha falado, acho que, um pouco mais sobre isso aqui no canal, tanto que a minha estratégia é fazer aportes mensais. Porém, é muito importante a gente já frisar um negócio, né? Quando a gente quer provar um ponto, a gente pode simplesmente trazer os dados que nos interessam para aí sim tentar mostrar que, olha, não, essa é a minha estratégia melhor. E aí o que eu decidi fazer? Trazer alguns outros estudos que inclusive confrontam essa questão de fazer o aporte mensal. E aí, esse é um estudo que quem fez foi a Morningstar, e eles basicamente fazem uma comparação de algumas estratégias diferentes, que é o seguinte: essa questão de você comprar
todos os meses e também você simplesmente fazer um aporte único em determinada data. Por exemplo, se ao longo de 40 anos você tivesse aportado, sei lá, 70 mil reais, então eles fazem um comparativo, né, claro, com com o valor mensal, né, para lá no final desses 70 mil reais, mas eles também fazem uma simulação como se você tivesse simplesmente colocado de uma vez só esses 70 mil reais e não tivesse mais olhado para a bolsa. E basicamente é o que vocês estão vendo aqui no gráfico. Eles chamam de LSI, o que eles chamam de Lump Sum Investment, que é justamente essa única tacada que a gente pode acabar dando. E eles fazem esse comparativo contra o DCA, que são então essas estratégias que fazem aportes mensais. Ele fez uma simulação tanto você fazendo os investimentos no S&P, como você montando aí uma carteira onde você tem 60% de stocks e 40% então de bonds, que são os títulos americanos. E basicamente, nas duas estratégias, tanto para quem foi para o S&P como para quem fez essa carteira onde você tem 60-40, né, de stocks e bonds, basicamente quem deu uma única tacada na bolsa de valores, ou enfim, nessa carteira teórica que eles montaram, conseguiu performar melhor do que o DCA, né? Do que você fazer aqueles aportes mensais. E superou, claro, com uma diferença inclusive razoável, como vocês estão vendo neste gráfico aqui. E por que é importante a gente trazer todos esses estudos e trazer todos esses pontos de vista? Porque muitas pessoas, às vezes, elas têm dúvida de qual caminho adotar. E também elas têm dúvidas, por exemplo, por mais que você tenha alguma estratégia aí no meio do caminho, às vezes você recebeu um dinheiro um pouco maior da venda de um imóvel, de uma herança, de um seguro, qualquer coisa que possa ter acontecido na sua vida, e as pessoas ficam na dúvida se elas têm que particionar esse aporte ou se elas têm que dar uma tacada só. Com base nesse estudo do Morningstar, eles mostraram que mesmo através de todas as altas e todas as quedas que a gente teve ao longo de 2009 até então, ainda assim, você fazer esse aporte único, ele acaba sendo melhor do que você simplesmente particionar todo esse valor. Mas beleza, gente, considerando tudo isso, agora eu quero trazer para o estudo que eu acabei fazendo para a nossa bolsa de valores. E aí o que eu fiz? Eu fiz um comparativo entre as três estratégias, entre o aporte mensal, ou seja, todos os meses você iria aportar R$300. Também fiz um comparativo com o Lump Sum Investment, que seria basicamente aquela tacada única. E também fiz um comparativo com o Buy the Dip, que é quando você simplesmente ia comprar só quando a bolsa de valores caísse, ou seja, ela fez um topo, ela caiu, chegou lá no fundo dela e depois ela voltou a subir, então isso quer dizer que você acertou exatamente esse fundo aqui, tá? Então basicamente eu fiz esse comparativo com essas três estratégias e o resultado que vocês estão vendo é este aqui. E aí vamos lá. A gente meio que confirma o que o estudo do Morningstar trouxe, né? Então ele trouxe que você dá aquela única tacada, você consegue ter um retorno muito maior pensando no longo prazo. Nesse estudo que eu trouxe para vocês, eu trouxe os dados desde janeiro de 2005 até agora setembro de 2021, considerando essa última quinta-feira como o último dia útil para esse estudo. Nós consideramos então para o DCA, que é aquele aporte mensal, um valor de R$300 por mês. Quando a gente fala do Lump Sum Investment, então no final você simplesmente colocou 60 mil reais lá em janeiro de 2005 e não fez mais nada. E o Buy the Dip, no final das contas, você ia comprando R$240 por mês, mais ou menos, e você ia deixando R$60 na reserva. Isso porque eu considerei, então, que 20% do seu aporte iria para a reserva para você fazer caixa, esperando uma oportunidade do mercado simplesmente cair e você poder comprar um pouquinho mais pesado. Eu sei que muitos de vocês fazem isso, por isso que ao invés de eu simplesmente separar entre aportar na bolsa e aportar na renda fixa, eu fiz um misto dessa estratégia. 20% todos os meses acaba ficando para o caixa. Nos meses que você usa caixa, é claro que você não vai ter a retenção desses 20%. E aí que eu volto novamente neste gráfico que vocês já viram antes, a gente começa a ver essa principal diferença. Quando a gente fala tanto de aportes mensais como comprar apenas quando o mercado cai e ainda assim fazendo caixa para aproveitar essas quedas e potencializar o aporte, a diferença ela é
mínima, gente, mas é mínima coisa mesmo, como vocês bem podem ver aqui, tanto que uma linha, ela tá muito ali em cima da outra, porque no longo prazo realmente a diferença foi pequena. Aonde que a diferença foi maior? Justamente para quem deu aquela única tacada e tinha 60 mil reais lá em janeiro de 2005 para comprar bolsa de valores e aí segurou até hoje sem simplesmente fazer nada. Ponderações sobre tudo isso, né, gente? Vamos lá. Eu acho que cada estratégia, ela é válida, como vocês viram, todo mundo ganha dinheiro no final da história, só que a diferença ela é muito grande. Eu quero retomar, então, alguns dados importantes e eu vou colocando aqui do lado para vocês realmente poderem comparar. Quando a gente falou dos aportes mensais, então o valor total investido inicial foi de 60 mil reais e o valor final que a gente teve dessa estratégia, considerando janeiro de 2005 até agora, foi de mais de 120 mil reais 616. E quando a gente fala do retorno que a gente teve ao longo desses anos, foi de mais de 101%, 101,03%. Quando a gente fala do buy the dip, que é comprar quando o mercado faz ali as mínimas e você acertou todas as mínimas e ao mesmo tempo, ao longo dos meses, você ia fazendo os aportes mensais, só que sempre reservando um pouquinho de caixa, então o valor investido, porque aqui eu tô considerando que você teve a correção da Selic com aquela reserva que você guardou por alguns meses, então o valor investido total foi de 60.564,96, considerando os juros ali que você teve do seu caixa. E quando a gente falou do valor final dessa estratégia, ela é maior do que do aporte mensal, mas é pouquíssima coisa. O valor final ficou em 122.124. E aí, qual que foi o retorno que a gente teve? 101,64%. Ou seja, a diferença entre as duas é muito pequena. Então, pra galera que fica brigando que tem que ter caixa, não tem como não ter caixa, a diferença no final, pelo menos com essa base de dados que eu estudei olhando aqui para o Brasil, considerando compras no nosso índice Bovespa, ela simplesmente é muito pequena. Agora vamos para onde dá mais diferença, que é o que a gente chama de lump sum investment, que é aquela única tacada. O valor total investido, então, lá em janeiro de 2005 teria sido de 60 mil reais e o valor final nos dias de hoje seria de mais de 276 mil reais, com um retorno de mais de 360%. Agora, quais são os poréns de cada uma dessas estratégias e o que a gente tem que considerar para entender qual talvez vai servir para mim? Por mais que essa de dar uma única tacada no mercado seja a que mais deu retorno, é muito importante a gente entender que dificilmente os investidores vão ter um montante tão grande assim para simplesmente dar uma tacada. Geralmente, o que a galera faz? Trabalha, ganha dinheiro, pega parte desse dinheiro e investe. Esse é um fluxo muito comum que a gente vê por aqui. Eventualmente, vão chegar alguns montantes maiores de alguns negócios que vocês podem fazer no meio do caminho, e aí tudo bem, você pode dar essa tacada na bolsa de valores. Porém, é claro que essa estratégia ela seria muito melhor pensando no longo prazo, porque você consegue simplesmente ter um preço médio baixinho e, historicamente, a bolsa de valores ela sempre sobe. Isso não é garantia de nada, mas olhando o histórico até então, ela sempre manteve essa tendência de alta, ainda que com algumas crises e algumas correções no meio. Agora vamos lá. Para quem quer dar essa única tacada, é muito importante a gente entender que essa pessoa, ela quer ganhar exposição ao mercado mais rápido possível, então você tem que querer ter esse perfil e você vai evitar aumentar o seu preço médio ao longo dos próximos anos e você vai conseguir aproveitar então 100% das altas, mas também das quedas com esse valor em si. O que eu considero um ponto fraco, vamos dizer assim, dessa estratégia, tá? E todas têm ponto fraco. Nessa estratégia, pode acontecer de você simplesmente comprar bolsa e ela despencar. E aí, qual é o seu desconforto psicológico com isso? Por isso que muitas vezes quando a galera vem perguntar do tipo, eu coloco tudo de uma vez só, eu parcelo ele ao longo dos próximos meses, eu acabo sempre preferindo dizer pra galera parcelar ao longo dos próximos meses, porque se ela já veio me perguntar isso quer dizer que talvez ela não esteja tão segura do que ela está fazendo. Então, se a bolsa vier a cair logo depois que ela der essa tacada na bolsa de valores, provavelmente ela vai ficar incomodada e pode ser que ela cometa alguns erros bobos, de zerar quando não tem que zerar e por aí vai. Mas beleza, gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estratégia de comprar apenas quando o mercado cai e considerando
pelo menos no estudo eu considerei, que você sempre acertou os topos e fundos, né? Mas todos aqui envolvem simplesmente comprar ações pensando no longo prazo. Eu acho que para quem pensa em comprar apenas nas quedas, o primeiro ponto, precisa estar muito confiante de que você está acertando o fundo da bolsa de valores. E aí que já começa a complicar o negócio, porque todos os principais gurus do mercado, Warren Buffett, Graham, Peter Lynch, todos eles são unânimes em dizer que é muito difícil em você acertar os topos e fundos da bolsa de valores. E como eu mostrei para vocês, às vezes essa margem de erro de você errar 1-2 meses do fundo da bolsa já pode dar uma diferença gigantesca no longo prazo. Então, basicamente, quem opta por essa estratégia precisa ter muita convicção, desafiar todos os gurus que ao longo da história não conseguiram acertar todos os topos e fundos e tá convicto de que aquilo ali vai dar certo, né? E também tem que tomar um certo cuidado, porque pode acontecer de você achar que acertou o fundo da bolsa de valores e ela simplesmente continuar caindo. E aí você gastou o seu caixa ali naquele fundo, você pode ter feito mais de alguns aportes ali naquele fundo, mas a bolsa pode continuar caindo. E aí vem mais uma vez o desconforto psicológico. Então a gente sempre tem que considerar e colocar tudo isso na conta. Agora, vamos falar sobre o comprar sempre, né? Aquela estratégia de todos os meses fazer aquele aporte mensal e que é o que eu preferi, apesar das 3 estratégias que eu trouxe para vocês, ele ter se mostrado o que trouxe o menor retorno, ainda que muito parecido com aquele de comprar apenas quando o mercado cai e fazendo uma parte em caixa, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que ele minimiza o risco de quando a gente faz aquela tacada só, do mercado simplesmente cair e eu ficar chupando o dedo porque, né, não tem mais o que fazer, já coloquei todo o meu dinheiro ali. Então eu posso ao longo dos anos ir fazendo aportes e aproveitando as oscilações do mercado. Então eu vou comprar eventualmente quando o mercado tá caro e posso comprar também eventualmente quando o mercado ele está barato. Então a gente aproveita essa volatilidade natural do mercado para a gente ir fazendo os nossos ajustes no preço médio. Claro que não é a mesma coisa do que quem dá uma única tacada na bolsa de valores, porém eu acho que por questões psicológicas, ele traz esse conforto de você saber que você vai poder aproveitar todas essas oportunidades e acima de tudo isso, a gente consegue exercer essa disciplina de realmente saber que todos os meses eu tenho que separar uma parte daquilo que eu ganho para colocar no mercado. E também eu acho que acima disso ele evita um pouco os arrependimentos, né? Porque se você comprar e simplesmente o mercado cair, você sabe que mês que vem talvez você já consiga fazer outro aporte e consequentemente você consiga melhorar o seu preço médio. Então eu faço todas essas considerações sobre essas 3 estratégias e por mais que muitos já estejam pensando que essas estratégias, elas coadunam com aquela ideia de que preço não importa, eu diria que não é isso, tá, gente? Porque o preço, ele importa até mesmo quando você vai fazer os seus aportes mensais, quando você vai rebalancear a sua carteira, quando você vai tentar entender qual é o ativo que você vai comprar esse mês, para você simplesmente não pagar qualquer preço em qualquer coisa. Uma coisa não anula a outra. Por mais que você vá fazer aportes mensais ou por mais que você vá comprar apenas quando você achar que está no fundo, é sempre muito importante você realmente fazer essa avaliação de preço em todos os casos. Mas basicamente, gente, eu tentei resumir todos esses estudos que com certeza a gente ficou muito mais tempo fazendo do que, né, gravando esse vídeo para explicar eles, mas eu tentei resumir um pouco o que esses estudos trouxeram, tanto do mercado norte-americano como do nosso mercado aqui, como eu mostrei para vocês. Então, no fim das contas, aquele que dá uma tacada única, ele acaba se saindo melhor no longo prazo, porque ele aproveita todas as altas, toda essa tendência de alta que a nossa bolsa de valores já mostrou ao longo dos últimos anos, e entre aportar todos os meses e aportar todos os meses fazendo um pouquinho de caixa, entre as duas a diferença é muito pequena. Eu acho que eu acabaria com certeza continuando e ficando com os aportes mensais sem o caixa, porque pelo menos eu não preciso ficar preocupada em acertar topos e acertar fundos. Eu simplesmente vou ter a preocupação de separar parte da grana que eu ganho todos os meses para alocar no mercado, sabendo que lá no longo prazo, se esses estudos aqui eles estiverem certo, no fim das contas a diferença vai ser muito pequenininha, beleza? Bom, pessoal, agora eu quero saber de vocês, dentre todas essas estratégias, qual você acha que mais cabe
para o seu perfil. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.